Bom dia, pessoal. Hoje eu estou, pode ver que eu estou num lugar aberto, né, numa quadra. Hoje eu vim já primeiramente pedir desculpa para vocês, porque eu não postei o vídeo de sábado, né, por alguns compromissos que tive e não teve como. Então eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira para estar postando para vocês. Hoje eu queria falar de mim, um pouquinho de mim, né, da minha trajetória de vida, desde que eu era criança até agora. Agora eu estou com 36 anos de idade, né, eu tenho 4 filhos, adolescentes, mas a minha vida foi uma vida muito difícil. Quando eu tinha meus 5 anos de idade, a minha mãe se casou com uma pessoa que até então para mim seria um pai que eu não conhecia, né? Minha mãe foi mãe solteira, por opção, e ela me criava sozinha até então na casa dos meus avós. Ela conheceu essa pessoa, se casou, tudo, e no começo foi tudo a mil maravilha, até a minha mãe engravidar dessa pessoa. Por isso, gente, eu digo, antes de vocês colocar uma pessoa dentro da casa de vocês, conheça realmente quem essa pessoa é. Porque na frente da minha mãe, ele era uma pessoa extraordinária. Quando estava sozinho comigo, são coisas que é até difícil de lembrar que ele fazia comigo. Aí após a minha mãe engravidar dele foi quando começou os maus tratos, porque até então agora viria chegar um filho deles dois, né? Ele passou a me chamar de bastarda. Como eu não era registrada no nome do meu pai, ele passou a me chamar de bastarda porque eu não tinha nome de pai. E foi onde ele falou para minha mãe que ele não era obrigado a criar um filho do outro, que ou a minha mãe deixasse ele me registrar assumindo a minha paternidade para que ele tivesse plenos poderes sobre mim, ou minha mãe podia me devolver para os meus avós, e os meus avós me criariam desde então. A minha mãe, temendo, né, que tivesse que ficar sem mim, aceitou. De certa forma ela cometeu um crime, ela e ele, porque ele não é meu pai. O que ele poderia fazer é dar entrada no pedido de adoção, jamais ele ia assumir a paternidade. Eu fui firme na época, mesmo sendo uma criança, eu disse que eu não concordava com ele me registrar como se fosse filha dele até então, porque eu sabia que eu tinha um pai e que o meu pai não tinha me rejeitado, que tinha sido uma opção da minha mãe me criar sozinha. Isso a minha mãe nunca escondeu de mim, nunca disse que meu pai era uma má pessoa, pelo contrário. Aí os dois saíram, me deixaram com uma vizinha e foram até o cartório. Chegando lá, ele disse que ele era meu pai, e aí então mudaram o meu nome e ele assumiu a minha paternidade. Só que ele nunca foi um pai para mim, porque eu acredito que pai é quem cria, e isso ele não fez. Eu tinha um pai, eu só não conhecia, mas eu também não precisava ter um outro pai que me maltratasse, me agredisse, me violentasse. Eu não precisava disso na minha vida. E quando eu tinha 5 anos, começaram então os abusos sexuais dentro da casa da minha mãe. Até então eu não conseguia compreender direito o que estava acontecendo. Eu fiquei um pouco confusa, eu não conseguia entender se era normal um pai fazer o que ele fazia comigo. E quando eu o rejeitava, ele me espancava. O que ele encontrasse. Ele já me bateu de fio, pedaço de madeira, já jogou pratos no meu rosto, já tentou me enforcar, mas pela misericórdia de Deus ele nunca conseguiu tirar minha vida, mas já tentou. E eu tinha medo de contar para minha mãe dos abusos até então, porque eu só tinha 5 anos de idade, eu nem tinha conseguido ainda assimilar direito o que estava acontecendo na minha vida. Ele abusou de mim dos 5 aos 12 anos. Apanhei muito dele esse tempo todo. Foi então que eu resolvi abrir para minha mãe o que estava acontecendo, pois eu já não aguentava mais. Eu lembro que eu cheguei num dia, eu chamei a minha mãe para conversar. Ela estava chegando do trabalho. Minha mãe era uma policial civil, trabalhava
numa delegacia feminina. Eu imaginei que por esse fato eu ia ter amparo, porque até então toda a nossa família mora muito longe, a única família somos nós mesmos. De primeira mão a minha mãe não acreditou, desculpa gente, ela não acreditou. Ela disse que eu estava tentando destruir o casamento dela. E depois de 3 dias, ela resolveu me levar numa delegacia para fazer o boletim de ocorrência. Eu lembro que eu achei que ali ela tinha acreditado em mim, que ela ia me ajudar. Nós fomos à delegacia, fizemos o boletim de ocorrência. Depois eu tive que ir até o Instituto Médico Legal para fazer o exame de corpo de delito, para constatar o abuso. Eu lembro que quando eu cheguei naquele lugar, eu, uma menina de 12 anos, para fazer um exame ginecológico, é uma coisa muito traumatizante. E eu lembro que eu estava esperando me chamarem para entrar na sala do médico, até então eu não sabia se era homem ou mulher. Chegou um rapaz morto, baleado, e eu fiquei ao lado do corpo desse rapaz no IML. E foi uma mistura de tantas coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu tive que ver em um único dia. Quando eu entrei na sala, foi o maior trauma da minha vida. Que até então só quem tinha me visto nua era minha mãe, que cuidava de mim. E era um homem, um médico. Eu tive que tirar a roupa para que ele me fizesse um exame ginecológico. Graças a Deus não houve perfuração. Mas os traumas psicológicos que eu sofri foram muito difíceis. Eu fiz um tratamento psiquiátrico por 3 anos, tomando diazepam para manter os nervos calmos. E aí eu consegui que ele fosse preso. Só que aí começaram os meus problemas. A minha mãe se revoltou de uma tal maneira pelo marido dela, o pai dos filhos dela estarem preso. Desculpe. E ela falava pra mim, você tá aí, até então eu já tava namorando, já tinha meus 15 anos quando ele foi preso. Você tá aí com o seu homem e o meu tá preso por sua culpa. Ela pagou advogados. Ela ia à cadeia todos os dias. Por ela ser uma policial, ela tinha fácil acesso visitá-lo. E eu ficava sozinha em casa, cuidando dos filhos dele e dela, dos meus irmãos. E a primeira audiência que teve, ela foi orientada por uma amiga, não sei quem, para dizer que eu havia o seduzido porque eu estava tomando corpo de moça. Provavelmente ele tinha passado a me olhar com outros olhos, tentando justificar o abuso. Então eu fui obrigada a, diante do juiz, dizer que eu estava mentindo. E eu lembro que a audiência foi em um dia, 3 dias depois ele estava na rua. E ele voltou 10 vezes pior do que ele era, porque ele voltou com a moral de que ele tinha certeza de que a minha mãe o defenderia em qualquer circunstância. Minha mãe, percebendo que as agressões pioraram, eles dois entraram num atrito muito forte. Ela sempre apanhou dele, eu não entendo o porquê dela defender ele dessa maneira. Ela sempre apanhou, sempre ele agrediu ela. Quando eu fiz meus 15 anos, quando ele ia agredir ela, eu entrava no meio, eu não deixava ele bater na minha mãe. Meu irmão, filho dele, foi testemunha minha no fórum. Ele pegou ódio desse garoto também, porque o garoto contou o que viu, passou a agredir eu e a meu irmão. E a gente não podia chorar durante a agressão. Foi quando então que eu me casei, fui embora. Ele continuou com a minha mãe por um certo período de tempo, até que minha mãe resolveu se separar dele. Ela entendeu o que tinha acontecido, sabe? Ela não imaginava o tamanho do mal que estava me fazendo quando ela defendeu ele. Por isso eu falo, gente, cuidado com as filhas de vocês, com os filhos de vocês, cuidado. Porque existem traumas na vida que nunca se curam. Só Deus tem o poder de curar o coração.
Então, o que que eu fiz? Eu me aproximei da minha mãe, cuidei da minha mãe. Hoje já fazem 12 anos que a minha mãe é falecida. Faleceu nova, de AVC. E eu herdei os 4 filhos deles, criei, com a graça de Deus. Amo meus irmãos de paixão. Eles são a minha vida, sabe? Tenho um amor profundo por todos eles. Só que até hoje, quando eu me lembro do trauma, dos abusos, do que foi feito comigo, eu não consigo não sentir um misto de tristeza, angústia. Ódio eu não tenho, graças a Deus. Mas eu falo pra vocês, gente, eu hoje tenho 3 filhas e um menino, e eu cerco eles de cuidado, porque a gente é pai e mãe. Eu sei que a gente não acerta sempre, mas a gente pode se policiar, acreditar nos nossos filhos, averiguar, porque o abuso é uma coisa que não é que aumentou, não é isso. Eu não acredito que tenha aumentado os abusos, eu acredito que tenha aumentado as denúncias, porque até então, na época que isso aconteceu comigo, não tinha Lei Maria da Penha, não tinha essas leis que tem a favor da mulher, que ainda são muito falhas, mas são melhores do que no meu tempo, não tinha. Entendeu? Então o que está acontecendo é denúncias. Não viva um relacionamento abusivo. Ficar com medo de se separar, ele vai te matar. Se você viver com ele, ele quiser te matar, ele vai te matar do mesmo jeito. Todo mundo tem o direito de ser feliz. E assim eu termino de falar um pouquinho de mim. Se vocês gostaram do meu vídeo, compartilhem. Deixe o joinha de vocês aí, o like. Se inscrevam no meu canal. E eu vou fazer o possível para todo sábado eu postar um vídeo novo, viu? Vocês fiquem com Deus. Se cuidem. Cuidem da família de vocês. Se ame. Porque não tem como você amar o próximo se você não se amar. Independente do que os outros pensem de você, se ame. Lute pelos seus sonhos. Viu? Muito obrigada. Beijos, tchau.